Isso. Então aí a gente já pode estruturar melhor. Bom, o meu tema é justamente xadrez e tecnologia, que é a minha área de formação, é o que eu desenvolvo, né, dentro das minhas linhas de pesquisa, todo o trabalho que eu desenvolvo durante esses anos. Eu já tenho, eu comecei a trabalhar mesmo com xadrez muito cedo, né? Foi desde o tempo de estudante, quando eu tive o primeiro contato com xadrez, e numa época em que não havia muito conteúdo, não havia professor de xadrez, havia um livro ou outro livro, um Fred Reinfeldt, um livro do Idel Becker, eventualmente o xadrez básico, que vem um pouco depois do D'Agostini, alguma coisa da edição de ouro, havia muito pouco material. Então, isso era um problema, uma dificuldade, né? A gente não tinha contato, não é agora que nem você tem em tempo real, né? Você tem tudo. Você tem todo o material que você pode almejar, né? Tudo que você desejar está ali. Então você pode usufruir desse material. Isso é muito bom, né? Então, naquela época era mais complicado. A gente produzia nosso próprio material. Era a forma que a gente estudava xadrez, desenvolvia nossas próprias variantes, assim, era tudo muito rústico, né? Uma forma muito mais difícil. E a partir daí, por esse processo todo de estudo, acabei me envolvendo com a parte educacional de xadrez, né? Aí eu já comecei a ensinar xadrez, trabalhar com xadrez escolar, ensinar, desenvolver alguma coisa. E a partir daí fui embora, né? Continuei, tive a felicidade de conhecer o Jadson Neto, né? Grande mestre, quando ele tinha ido para a Europa, ficou lá um tempão, voltou para cá. Aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo, daí quando ele resolveu voltar para o Brasil, ele me convidou para trabalhar na academia dele como treinador, né? Ensinar xadrez, ensinar xadrez para os pequenos, né? E à medida que eu fui avançando, eu fui treinando várias crianças ali, e hoje que alguns deles se destacaram, outros, né? Outros seguiram outros caminhos, mas a coisa foi caminhando, né? Então, assim, a gente foi desenvolvendo. Alguns, eu tive alguns campeões brasileiros, alguns moleques que foram campeão brasileiro, depois desapareceram do cenário enxadrístico. O mais conhecido ali é o Alexander Hilário Takeda Sakai de Santos FIA, né? O FIA. Esse foi o meu aluninho desde os 5, 6 anos, e a partir daí eu treinei ele até quando ele disputou o Mundial, foi campeão, vice-campeão mundial. Daí foi para Santa Catarina e lá seguiu o caminho dele, né? E até hoje ele está aí na estrada. Então, essa é uma parte mais como treinador mesmo, né? Que eu desenvolvia como treinador. Deixa eu ver aqui que eu não consigo ver onde que está minha telinha compartilhada aqui. Vocês estão vendo a tela compartilhada, né? Ou não? Sim, Tá estamos vendo aí. aparecendo o aspecto psicopedagógico dos jogos. Isso, aspecto pedagógico do jogo. É que eu não estou vendo ela aqui. Eu sei que eu coloquei ela, tá aqui. Ah, tá. Quero ver como que faz aqui para mudar. Dá para ver aqui. Aspectos pedagógicos. Então, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar, aspectos psicopedagógicos dos jogos, mas a questão fundamental é a questão das tecnologias que a gente vai avançar, né? As tecnologias. Mas a partir daí você pode ter uma ideia. Aqui tem um resumo. Eu mudei aqui. Apareceu aí a mudança de página ou não? Na tela? Sim, Apareceu? Tá apareceu o aparecendo o resumo. resumo agora. Resumo, isso. Então aqui dá para ter uma ideia mais da minha formação acadêmica, né? Antes disso, eu coloquei aquele que eu coloquei o QR Code ali do Padlet, né, para vocês poderem contar um pouquinho de cada um, porque o Léo me contou, me adiantou que essa turma é bastante grande, né? Não é uma turma pequena, então a gente gastaria muito tempo
conhecer um de cada vez, que seria o mais interessante, né? Poder conhecer cada uma das pessoas que estão participando, para a gente trocar mais ideias, ver aonde que a gente pode contribuir da melhor forma possível. Mas eu coloquei ali para vocês escreverem um pouco, falar um pouquinho da formação, porque dentro desse pós, vocês devem desenvolver um projeto de pesquisa, né? Alguma coisa, um artigo, um esboço de um artigo. Então, esse é um trabalho final. E é importante saber para eu ter uma ideia o que em cada área que eu poderia contribuir. Bom, eu sou doutor em Ciência e Tecnologia da UTF-PR, do campo de Ponta Grossa, né? Mestre em Ciência e Tecnologia pelo Instituto Federal do Paraná. Eu tenho pós-graduação em Psicopedagogia, Jogos Digitais e Design, Metodologia de Ensino de Artes e Gestão Escolar. Também tenho graduação em Educação Artística com habilitação em Artes e licenciatura em Psicopedagogia. É claro que toda essa formação ela é feita justamente com um propósito, né? Você vai para tentar, quando você quer fazer um mestrado, um doutorado, construir uma formação assim acadêmica, é necessário você estabelecer alguns princípios, né, para você conseguir chegar até lá. Então, para você conseguir, às vezes você tem que ver aonde você vai tentar fazer um mestrado, aonde você vai tentar fazer o doutorado, para você poder construir a tua formação. Eu não sei se aqui temos alguns que queiram seguir esse caminho, mas à medida que a gente for desenvolvendo, for avançando, é interessante questionar, perguntar o que você precisa, porque daí a gente pode realmente contribuir, né? Daí, porque se vocês não falarem nada, a gente não vai saber nada. Se vocês têm uma ambição nesse sentido, sigam um rumo desse, aí a gente pode contribuir. Entretanto, se você pensa em utilizar mais como uma forma de fazer um treinamento intensivo para os jogadores, ensinar o ensino básico, trabalho com crianças, com vários tipos, é importante também salientar para a gente poder é, tentar colaborar de alguma maneira, né? Tentar contribuir, porque em todas essas fontes, assim, a gente bebeu um pouco, então a gente tem conhecimento para poder ajudar, né? Seja com crianças de os pequenininhos até os maiores, né? Então as dificuldades a gente conhece já são bastante conhecidas assim no meio. E tudo que a gente puder ajudar, melhor será. Dentro do nosso estudo, a gente vai ler alguns artigos acadêmicos, uns artigos para vocês conhecerem como que faz, como escreve, como que desenvolve, como faz para poder contribuir da melhor forma possível, né? Toda essa minha trajetória acadêmica, ela teve sempre como função tirar o xadrez simplesmente do senso comum, porque sempre teve, na época, desde os anos 80, quando a gente começou naquela trajetória toda de ensinar xadrez nas escolas, a gente se baseava muito em, não em fatos, mas em suposições, né? Dizia-se que o xadrez ajudava nisso e aquilo, o xadrez fazia aquilo outro, contribuía de alguma forma, mas tudo isso, para que isso tenha respaldo, para que ele seja acreditado mesmo, seja confiável, é, quando você vai vender essa imagem do xadrez dentro de uma instituição, é importante que seja baseado em fatos, né? A ciência ela é baseada exclusivamente em fatos. Você não tem o achismo ali não funciona, né? Isso não sustenta uma argumentação. Então é importante que você tenha fatos. E o meio da pesquisa é a melhor forma de você fundamentar tudo isso. Você faz pesquisas para tentar mostrar por que o xadrez é bom nesse sentido, o que ele contribui. Então, a gente carecia muito desse ponto. Mas agora, a gente já tem bastante pessoas que estudando, né? Que estão fazendo ciência, né? Pesquisando o xadrez no meio educacional, estudando o xadrez no meio tecnológico, estudando o xadrez no meio da sociologia, estudando xadrez com matemática, as várias relações do xadrez com diversas outras áreas. Isso, essas pesquisas, elas dão base, elas dão sustentação para o professor argumentar dentro de uma instituição.
Ah, tá, essas pesquisas indicaram o quê? Então aí você pode, falar. Agora você não pode chegar simplesmente falar assim: "Ah, o xadrez ajuda a desenvolver a criatividade". Tá, mas baseado em que você está falando isso, né? Então é importante sempre ter esses trabalhos de pesquisa. E a universidade é o caminho, né? A universidade é o caminho. Agora você tem o Léo, que está estudando, né? Você vê que ele tem um conhecimento bastante vasto. Tem o Wilson da Silva também, que desenvolve pesquisa de xadrez na parte pedagógica. Tem o Valério Brusamolin. E tem bastante pessoas assim que já estão avançando. O Cleiton também, que tem, né? Que está fazendo doutorado dele sobre xadrez também. Então, essas pesquisas que dão sustentação. É importante. Por isso que eu desenvolvi nesse sentido. Não fiquei só na parte de treino para tentar contribuir melhor, mais ainda, né? Deixar um legado, né? Um legado que seja realmente útil para as próximas gerações. O xadrez no contexto escolar. Bom, o xadrez, quando você fala do xadrez na escola, entra aquela questão da parte de competitiva mesmo, né? A parte competitiva, os enxadristas, normalmente é parte de educação física, trabalha o xadrez, ele é incorporado, né, entre as aulas ali, e é para justamente praticar o jogo, desenvolver, contribuir pedagogicamente, mas também visa muito, quando é educação física, essa parte competitiva. Tem muita competição mesmo, né? Questão do xadrez. E tem a outra vertente, que é justamente o xadrez como uma forma, como um mecanismo para desenvolver as capacidades da mente. Desenvolver a capacidade de raciocínio lógico, tomada de decisão, memória, tudo que o xadrez pode trabalhar nesse sentido, né? Então vamos para cá. Esporte. O jogo e a competição. Vocês sabem que o xadrez, a parte competitiva é muito forte. Só que essa parte de esporte, de educação, elas têm que estar muito bem relacionadas. O xadrez não pode ser nem muito só competição, nem só educação, porque a competição ela ajuda muitas vezes a estimular as crianças a avançarem. Porque quando elas veem o xadrez competitivo, elas, elas conseguem ter uma ideia mais clara como é o processo de uma competição de xadrez, a parte disciplinar, a parte do silêncio, o respeito, toda aquela harmonia que é praticamente uma que é comum em todos os torneios de xadrez, né? Claro que tem umas neuras lá em competição, a gente vê cada coisa, né? Mas é importante nesse sentido. A educação é fundamental justamente porque esse apelo pedagógico do xadrez como recurso, que ele pode contribuir de diversas formas, é importantíssimo, porque essa forma aqui é que faz com que o xadrez esteja muito mais vinculado nas escolas. Porque o fato de se você trabalhar a questão de organização do pensamento, a questão disciplinar, concentração, todos esses aspectos que contribuem para a formação integral do estudante, é muito importante. E o esporte, sim, ele é formar os pés, a cabeça, né? O jogador, os estudantes, mas essa daqui pega mais, porque é mais difícil retirar o xadrez quando ele está inserido dentro com essa proposta pedagógica do que quando ele está com uma atividade de educação física. Porque aqui é uma das atividades que pode ser cortada mais rapidamente, né? Então, já viu. Aulas em turmas ou grupos de treino. O treinamento procura resultados concretos no desempenho competitivo dos estudantes. Também está direcionado às competições, onde o estudante pode identificar o seu desenvolvimento. A parte competitiva, a questão de utilizar o relógio, a administração de tempo, todos esses aspectos são bastante interessantes, mesmo quando você transporta para a questão da educação aqui, né? A pressão do tempo, quando você vai desenvolver vai desenvolver uma linha teórica, vai tentar aplicar lá. Então, isso aqui é importantíssimo, que pode ser traduzido para cá, porque impressão numa prova, impressão de tempo de desenvolver um trabalho, tudo isso pesa, então é interessante.
Aulas em sala. O ensino tem caráter essencialmente pedagógico, procurando extrair o jogo dos benefícios decorrentes da prática. Aqui tem justamente trazer esse link, né? E aqui você tem que ter, aqui também, claro, mas aqui você tem que ter a base, procurar em cima de artigos. O que é fundamental no xadrez são os artigos, na ciência. O que é fundamental atualmente é os artigos. Antigamente eram as enciclopédias, os livros que o pessoal escrevia, né, os consagrados, mas não, o que move a ciência são as pesquisas científicas que são publicadas periodicamente nos trabalhos, nas revistas, né, nos periódicos ali, né? Então, o que traz informação, porque toda aquela informação ela tem que ser validada. O processo científico é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, quando você tem um pensamento, você quer saber se o xadrez é, facilita em algum tipo de cálculo matemático. Bom, se você não pode ir somente na lábia, você tem que mostrar, fazer grupos de estudantes trabalhando xadrez, outros não trabalhando e um terceiro grupo, né? Fazendo uma comparação entre eles e tirando uma conclusão científica que dê resultados. Daí sim, aí é validado, né? E tudo isso é passado por pares, né? Quando eu escrevo um artigo, quando o Léo escreve um artigo, qualquer um escreve um artigo, você manda para o periódico, lá é avaliado por outros especialistas, doutores especialistas naquele tema, e se for bom, eles publicam, senão não publicam mesmo, não passa. Você fica lá, não passa, você fica tentando e não passa. É um funilzinho ali, tem que ser bom, os artigos. Objetivo. Obter as condições necessárias para o estudante concluir as etapas de sequência onde mobilize seu potencial físico. Formação das qualidades psíquicas gerais e particulares. Formar as qualidades concretas do caráter que determina uma conduta positiva como ser humano. Uma das coisas assim que a gente observa é que é difícil você mensurar o quanto de memória o xadrez pode contribuir, porque você não, quando se fala que o jogador tem uma boa memória, é difícil você provar por A mais B que isso realmente é fato. Mesmo porque você teria que acompanhar ele desde o começo, mesmo porque ele pode já ter uma habilidade de memória, né, de assimilar as coisas. Então é mais difícil você comprovar. Uma das coisas interessantes e que o xadrez contribui bastante é a questão da transferência. Coisas que você trabalha no xadrez, as formas com que você age no xadrez, você pode transferir para outras áreas do conhecimento. Aí sim, né? O processo, como você desenvolve isso. Capacidade de rendimento. Opa, o negocinho aqui, deixa eu tirar. Opa, opa. Tchum. Integra as capacidades intelectuais e físicas, as habilidades técnicas, os conhecimentos específicos e experiências do estudante. A disposição compreende todas as motivações pela atividade. O desenvolvimento moral representa a condição básica. Uma das coisas, quando eu treinava xadrez, começava a trabalhar com as crianças, principalmente crianças muito jovens, de 5, 6 anos, aqueles que tinham um certo potencial mesmo para se destacar. Mesma coisa, que nem o Fir quando era piazinho. O Fir, na verdade, não precisava trabalhar a questão de motivação com ele, porque ele já era motivado, naturalmente motivado. Mas, em geral, as crianças que a gente trabalha, quando são muito novas, a gente trabalha muito atividades lúdicas, né? Mas o principal, em qualquer uma das turmas, quando vai iniciar alguma coisa, é a motivação. A criança tem que estar motivada. Você tem que despertar, de tal forma, o interesse pelo jogo, porque o resto vem automaticamente. Você tem que fazer com que ele veja os aspectos positivos do jogo. O que, que é interessante, o que, que as grandes jogadas, tentar entender, olha só que coisa interessante, que ele desperte a paixão. Às vezes, muito dos casos que a gente vê das crianças que desenvolvem qualquer uma habilidade é justamente porque se espelha em alguma coisa. Normalmente é os pais. O pai está lendo um livro, normalmente a criança vai
e vai seguindo mais esse caminho. Vê, também quer ler. Ela se espelha muito nos adultos, né? Principalmente na família. E isso é importante. Às vezes não é você forçar a criança a jogar, ensinar, quero ensinar meu filho a jogar xadrez. Não, às vezes é uma coisa bem desinteressada. Você vai, tá mexendo com o tabuleiro, tá estudando alguma coisa, tá fazendo o teu dia a dia com o jogo de xadrez. A criança que te observa, o teu filho, ela pode com certeza ter grande chance de acabar se interessando pelo jogo. Isso é natural, isso é uma coisa interessante. E às vezes os pais erram quando tentam forçar, né, de tal forma que a criança comece a praticar o xadrez, jogar, só pela própria ambição dos pais, às vezes, né? Ah, não fui grande mestre, quero que meu filho seja grande mestre. Então tem esses problemas. Tô indo meio rápido ou não? Porque às vezes eu falo, eu me empolgo e vou que nem uma metralhadora, né? Não, tô ou não? Tá no ritmo? Oi? Câmbio. Está Tá bem. tranquilo. Tá. A preparação moral. Outra Pode questão é seguir que tá de boa, professor. tá de boa. Tá de boa. A preparação moral. A partir das motivações, o convencimento espiritual deve estimular a força moral, que desencadeia qualidades volitivas, né, da vontade, imprescindíveis para o enxadrista para a evolução sistemática do conteúdo. Se você observar essas questões, elas são muito mais as questões psicológicas, de como você lida com esse processo inicial de desenvolver a criança, de trazer ela para o jogo, de motivar, fazer despertar aquela paixão pelo jogo, aquele interesse pelo jogo. Paixão não, porque a paixão com o tempo ele vai ter, né? Mas o interesse despertar. E esse interesse ele é muito delicado, porque à medida que ele está se interessando, de repente, um simples detalhe que você faça pode tornar uma atividade desinteressante para a criança. Então, você tem que ter muito tato nesse sentido, né? Para trazer a criança. E tem que observar também as características da criança, né? Eu tinha um aluno que, quando ele ia jogar, ele ficava muito nervoso, né? Ele ia jogar torneio, ficava muito exaltado, muito nervoso. E em outras oportunidades ele não, ele estava tranquilo, estava jogando numa boa. Mas eram os pais que influenciavam. Porque uma vez levava a mãe, quer dizer, o pai levava para o torneio, e o pai, naquela gana de querer, sabe o quê? Ele ficava nervoso, e o filho trazia toda essa carga psicológica e ele ia mal, ele ia mal. Agora a mãe, quando a mãe levava para o torneio, ela ficava lendo um livro, uma boa, deixava ele jogando lá, tranquilo, e ele estava livre, assim, sem pressão, ele não se sentia pressionado. E o resultado era sempre melhor. Então, tem sempre esses lados também que a gente tem que ter um certo tato para poder observar, né? Por isso que é interessante você tentar sempre se aprofundar, tentar entender mesmo a parte psicológica das crianças, né? Se aprofundar em todos esses detalhes, né? Tem um livro interessante que é do Ramon Huerta, que ele trata de treinamento, metodologia, ele trata de treinamento, mas ele não tinha saído um livro, mas é muito raro encontrar aquele livro. E ele trazia algumas características psicológicas também da criança que era interessante, que ele mostrava, né, várias facetas dos jogadores que ele treinava, né, como que ele era, se ele era mais nervoso, mais tranquilo, e as várias formas de se trabalhar. Isso é importante sempre para evoluir, até mesmo independente de ser um jogador de treinamento, mas um aluno, porque o aluno você encontra numa sala com 30 alunos, você encontra N problemas, né? Então é importante. A preparação volitiva, estimular, educar, treinar a vontade do enxadrista, a vontade. Então, às vezes, não é tanto os movimentos, não é tanto as peças, não é tanto as combinações, mas, antes de tudo, é sempre os aspectos psicológicos, né? Esse é fundamental.
se você for para formar um jogador, né, alguém que seja realmente apaixonado pela atividade. Bom, essa é a parte do slide, deixa eu fechar ela aqui. Vou tirar esse slide aqui. Vamos tirar, tá? Não saiu? Ou saiu? Não ficou parado lá, né? Ficou legal ali. Aparece o professor ali, nunca tinha visto isso. Ó, aqui aparece. Eu também, eu tô descobrindo agora esses. É que eu não uso Não, mas mais o ficou bom, Meet. ali. Aparece, aparece ali. Mas eu vou mostrar outras coisas para vocês, então não vai ficar só nessa daqui. Bom, então esses é alguns aspectos, né? O meu trabalho mais aprofundado dentro das minhas linhas de pesquisa é justamente a questão das tecnologias, trabalhar com as tecnologias, seja na questão de treinamento, seja na questão de ensino. O meu mestrado, ele trabalhou justamente, eu fiz uma varredura com relação a todos o histórico, seja dos computadores, né, do software, campeão do mundo, da faixa etária dos alunos e das crianças que foram desenvolvidas, foram se desenvolvendo, né, eu fiz um apanhado geral, o histórico, desde 1886 também. Eu fiz um levantamento, esse foi no doutorado. Eu peguei todos os enxadristas de 1886, o tempo de Stennis, quando ele sagrou, fez o campeão, fez estipulou lá o campeonato mundial, né? Começou, até os jogadores atuais, né? Até o Gukesh, né? Até os dias do Gukesh. E eu analisei todas as partidas, coloquei todas as partidas, eu fiz um apanhado delas, todas, e fiz uma avaliação, comparando com o Stockfish, com o Stockfish 16, que é o IA, né, que é o que tem agora no chess.com, no Lichess. Então, para ver como que o xadrez, é, o xadrez evoluiu de lá para cá. Então, eu tirei algumas conclusões bastante interessantes, porque naquela época do Stacy era em torno de. Ele chegava a 88% assim, dos Zintines, né? Atuais. Então, eles chegavam num ponto bem interessante, né? Imagine, 80 e pouco. Isso no Stanis. Lasker já chegou a 90, o Lasker. Em todos os mundiais, teve apenas dois ou três. Agora eu esqueci se o último teve ali. Teve dois ou três, 100%. Que o enxadrista chegou a 100% do Stockfish. Que foi o Magnus Carlsen e o Nepo. E foi o Nepo e o chinesinho lá, como que é? O nosso campeão lá, o chinês. Jing Li. Perdeu pouco. O Ding Ling, isso. Ding Liren, que perdeu pro Gukesh. Então, foram duas partidas assim que foram 100%. E deu empate, né, as duas partidas. E sendo que o Magnus Carlsen fez 100%, o Ding Liren fez 100% e o Nepo fez 97%, mas a partida terminou empatada. Sendo que qualquer um desses números aí seria campeão de Lasker para trás, né? Até antes, né? Até o Kasparov tem o partido Kasparov e Karpov que desceram assim no tipo 80 e pouco por cento, né? Então é bem interessante estudar essa questão da tecnologia, porque o xadrez ele sempre teve vinculado com a parte de ciência, né? Vocês lembram da história do turco que foi a primeira máquina que dizia que jogava xadrez, todo aquilo lá. E a importância do turco foi porque justamente não só essa serve como uma história que se propagou, que está no livro do Edgar Allan Poe, mas também porque numa dessas apresentações do turco, que eles faziam as apresentações, quem estava assistindo, quem viu, foi o Charles Babbage, que era um dos precursores do computador.
um dos primeiros que começou a trabalhar com máquinas, né? A desenvolver máquinas. E ele que tentou desenvolver uma máquina que jogasse xadrez. Então, já foi um estímulo fabuloso, né? E a partir daí, o xadrez ele foi avançando, né? Foi avançando espetacularmente, de uma forma impressionante. E ele está dentro da história. Ele está dentro da história do, quando, da construção dos mecanismos computacional, né? Ele está na construção dos pioneiros da inteligência artificial, porque em todos os estudos, todos aqueles estudos que eles desenvolviam, o xadrez era sempre uma forma de tentar superar o homem na sua capacidade mais nobre, que seria a parte da capacidade mental. Então, porque havia máquinas, assim, que superavam o homem em força, em velocidade, já tinha outras coisas, né? Mas na capacidade mental já era uma coisa de outro mundo, né? Era praticamente irreal você considerar que seria possível naquela época. Então, toda essa trajetória em que os cientistas foram desenvolvendo, o xadrez estava ali inserido, né? Se você pegar as maiores mentes, assim, pioneiras da inteligência artificial, do computador, né? Dos algoritmos para desenvolver programação que acabaram culminando mesmo na inteligência artificial, o xadrez está ali envolvido, né? E a partir daí foi evoluindo, né? Até chegar ao ponto que chegou, né? Quando o Kasparov lá perdeu aquele match lá contra o Deep Blue, né? Que perdeu a partida. Era uma parafernália, uma máquina monstruosa. Em 2004, depois o Kramnik, que era o campeão mundial, perdeu para uma máquina que era muito menor, né? E a partir depois de Kramnik, os, os processadores e os computadores, as máquinas, elas diminuíram consideravelmente. Então, ficou muito mais acessível. E o xadrez sempre foi democrático nesse sentido. Então, o xadrez ele avançou muito nessas questões tecnológicas. E depois com a IA, que também o fato do como que era o AlphaZero ter derrotado o Stockfish, que ele aprendeu com uma velocidade vertiginosa, aprender a jogar xadrez, coisas que a gente passa ano até agora, a gente não aprende. E ele aprendeu rapidinho, né? Jogar algumas horas foram suficientes para ele se tornar um grande mestre. A gente vai passar a vida e vai ver os grandes mestres, mas não vai se tornar um deles. E agora está mais difícil ainda porque tem essa tecnologia que alguns diziam que era para que ia acabar destruindo os enxadristas, né? Acabar com o xadrez. Praticamente serve como apoio. E é a realidade. O que você também tira de tudo isso é justamente o fato que como o homem vai lidar com essas tecnologias. São coisas interessantes que é sempre uma gama de informações interessantes que você pode trazer para o estudo, para suas pesquisas. Porque o que o xadrez, como o xadrista vai lidando com essas tecnologias, vai aprendendo a trabalhar com elas, é o que a sociedade, em todos os campos, vai ter que administrar. Então, os conflitos que nós tínhamos no começo, vai jogar com a máquina supera o homem, ou a máquina não tem a criatividade, não tem. Todas essas coisas, essas discussões, esses embates, nós passamos, o xadrez passou, né? Inclusive que vai acabar com o xadrez, mas não acabou, se transformou num outro tipo de meio de treinamento, um outro tipo de forma de você jogar, né? Então, o xadrez a gente acabou incorporando tudo isso, que são coisas interessantes para a gente ter uma ideia geral de como a sociedade vai reagindo com relação a essas coisas. Por exemplo, a tecnologia, a própria inteligência artificial, você vê que ela produz coisas fascinantes, né? Ela é espantosa, é fabulosa, assim. Você consegue criar coisas em segundo. Seja na arte, seja na música, seja na computação, porque agora até a linguagem de programação ela faz. Então, como lidar com tudo isso?
Não é descartando, é sabendo utilizar todas essas informações. E no meio acadêmico, quando você fala em artigo científico, em estudos, pesquisas, entra, claro, indiscutivelmente, entra um chat GPT, entra um DeepMind, entra vários IAs que podem ser utilizadas, não é proibido utilizá-las. O que é proibido é você fazer com que ela faça o que você deveria fazer. Porque é diferente. Quando você fala num programa, numa IA dessas IA, ela consegue te dar uma estrutura, uma situação um pouco racional. Ela vai te mostrar algumas coisas. Mas ela não vai te dar o pulo do gato. Assim. E ela também pode ser detectável, né? Então, a gente tem muito nas universidades tem essa discussão sobre sobre o chat, sobre outros. Inclusive, achei bastante interessante que eles criaram, tem um grupo que ele fez com IA. Ele fez uma teoria falsa lá, com células falsas, né? Tudo meio tudo fake, mas tudo criado via IA, que parecia ser real realmente, né? Claro que depois passou, mas aí foi descoberto, né? Que era uma fraude, né? Não era uma coisa real. Então, todas essas coisas tem que tomar muito cuidado, porque deve prevalecer a ética dentro do meio científico, né? Porque quando você faz uma coisa, não é para enganar as pessoas, você faz para descobrir a realidade das coisas. A ciência, ela é construída a partir de teorias, né? Alguém chega, desenvolve alguma teoria ali, aí outros avançam, rebuscando aquela teoria para ver se ela realmente dá certo. A gente vai muito, é que nem o de xadrez. Quando você joga uma variante lá, uma abertura, ah, parece que está dando certo aquela linha. E você continua jogando. Outros que não jogam, aquela que jogam, vão jogar contra você, ele vai ficar procurando reputação naquela jogada que você fez. Ele vai vasculhar todas as linhas, vai procurar reputação. Até encontrar, se tiver uma reputação, eu que jogava aquela linha, eu vou descartar ou vou tentar reformulá-la e melhorar. Aí continuar jogando uma outra variante. E assim que a ciência é. Ela é de embate. Ela é feita com a pessoa lança lá uma teoria, mostra, o xadrez pode ser feito para isso. Pode contribuir nesse sentido. Outros vão chegar e falar assim, não, não é bem assim, vão tentar contestar. Então tem um embate, tem uma discussão e prevalece aquela que tiver mais fato que corrobore, que dê mesmo, que dê legitimidade tenha uma argumentação forte, né? Que possa que possa que possa contribuir, né? Então é bem interessante essa coisa toda. Saiu o Então, slide, professor. oi, eu sei, eu tirei. É que agora, Desculpa. não, é que agora que eu descobri como tira, mas eu tirei de propósito, porque eu já vou para outra linha ali. Então, é importante. Como vocês vão ter que trabalhar justamente nessas questões de pesquisa, é, a gente vai ter que avançar um pouquinho nessas questões de artigos, né? E vocês viram, eu coloquei lá no WhatsApp, eu coloquei o nosso Classroom, né? O Google Classroom. Lá, todos os enunciados de atividades que nós iremos fazer, eu vou colocar lá, tá? Trazer 5 artigos, selecionar 5 artigos sobre o tema que você vai querer desenvolver, utilizando o xadrez, né? E daí vai estar lá, você pode fazer um resumo, pode ler o resumo. Uma das coisas que a gente faz, porque quando a gente pesquisa, vai fazer uma tese, vai fazer um trabalho, ou mesmo um artigo, dificilmente você vai conseguir ler todos os artigos. Por isso, quando você pega um artigo científico, ele tem o quê? Ele tem o resumo, que te traz uma ideia geral do que foi feito. Ele te traz palavras-chave, que é a forma de você. Aquelas palavras-chave que tem embaixo, você encontra. É para você rastrear o artigo que seja mais relacionado com o que você está procurando. Por isso que quando você procura lá, coloca
xadrez e matemática. Aparece lá, xadrez e matemática. Por causa das palavras-chave. As palavras-chave é que ajudam a encontrar, rastrear. Então, é para facilitar a vida. O resumo, ele está lá, não só para enfeite. Ele está lá para você ler o resumo e ver se isso realmente te ajuda dentro do teu trabalho de pesquisa. Porque você já imaginou que trabalho cruel seria você ler tudo que você relacionou sobre xadrez lá? Vasculhar, ler artigo por artigo? É um trabalho muito grande, né? Então, normalmente é assim. Daí você lê, daí você vai ver a introdução, que já te traz uma ideia também, que a introdução, normalmente, ela traz objetivo, ali, a justificativa do que está sendo desenvolvido, ele vai te trazer uma ideia geral, um panorama geral também, do que está sendo trabalhado na pesquisa, naquele artigo. Aí você faz uma filtragem. Então, normalmente, quando eu vou nesse trabalho, a gente vai fazer um trabalho, né? Que é justamente essa questão dos artigos. Mas aí você vai procurar, vai ler. É interessante porque você vai procurar coisas que te interessem, né? Xadrez e alguma coisa, você vai procurar e vai conhecer mais. E vai entender como que se faz esses artigos, né? Tem artigos em vários idiomas, né? Artigos em espanhol, artigos em português. Tem o artigo do Léo, né? Tem o artigo do Wilton, tem o artigo meu, tem o artigo de tantas pessoas, o Paulinho, né? O Paulo Virgílio Rios, que escreveu também. Todos esses que passam por esse processo de mestrado, doutorado, tem que escrever muito. Então a gente tem que escrever porque é o que dá credibilidade no trabalho que você está fazendo. Então você escreve para várias revistas, vários periódicos. Alguns aceitam, outros não. Daí você tem que se. Uma, a gente se acostuma ou não à rejeição nesse período. Porque às vezes você acha que está top aquele artigo, daí volta cheio. E o pessoal é bom para descobrir falhas nas coisas que você escreve. Não falhas assim de erros de escrita, né, mas a falha no sentido. Opa, deixa eu ver. Alguém escreveu alguma coisa. Falhas no sentido de você estar incoerente com a tua ideia. Acabei de entrar. Ah, beleza. Entrou. Então, às vezes na tua ideia, a ideia está furada. Então, ele consegue pegar bem na ferida ali, ó. Eles acham ali as coisinhas. É uma coisa assim impressionante, né? Se no tempo do tempo da escola o professor, que é importante, daí você vai refinando o teu texto à medida que você vai avançando, vai refinando, mas sempre acha alguma coisa. Mas é bacana. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu pegar aqui, compartilhar agora a minha. Vou compartilhar, deixa eu abrir aqui. Existem várias ferramentas que você pode utilizar para você pesquisar o xadrez em si, né? Várias ferramentas. Deixa eu compartilhar. Opa, deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Está aparecendo. Download. Esse aqui. Opa. Estão vendo ali agora? Na tela? Sim, estamos Estão vendo? vendo los archivos ahí no. Os arquivos, né? Isso aqui são alguns artigos, assim. O nome desse, ó, que tem esse Mzinho aqui é Mendeley. Ó, www.mendeley.com. Não é ele que traz o artigo. Ele não traz artigo nenhum. Mas ele organiza os artigos. E você pode deixar eles nas nuvens. Você faz inscrição nele aqui, aí você vai adicionando os artigos que são interessantes para você, aí você vai deixando lá. Você arquiva. Você não precisa deixar no teu computador. Quando você acessar, todos esses artigos vão estar aqui, ó. Eu tenho alguns artigos aqui, ó. Yupi! Tem bastante aqui artigos em inglês, tem a maioria aqui eu acho que é em inglês. Mas agora não é desculpa. Não sei inglês. Agora você pega um tradutor ali e já é rapidinho, né? O chat GPT também traduz, né? E além do mais, ele pode te ajudar a ter uma ideia geral do que o artigo, né?
Ele pode fazer um resumo para você entender o que que ele trata, se ele é bom para você ou não, se você pode perguntar para ele pode te auxiliar nesse sentido. Usar a inteligência artificial não é ruim. O problema é ela fazer o que você deveria fazer, em geral, né? Porque tem muito trabalho braçal que você não necessita fazer, não precisa fazer, porque às vezes é um tempo perdido, você pode ir diretamente ao ponto. Então ela vai te ajudar. Ela pode, ou a inteligência artificial pode te ajudar a organizar as ideias, ela pode te ajudar a procurar um título dentro do trabalho que está fazendo, ela pode verificar se teu texto está bem escrito, se ela tem alguma sugestão, se ele está coerente ou não. Essas coisas ele pode ajudar, sim. Isso não é uma coisa assim o pessoal foge, né? Claro que tem sites assim, por exemplo, quando a gente vai escrever uns artigos científicos, tem site que procura, que quando você envia, ele já são submetido à avaliação. Ele vai passar por um rastreio para ver se aquele texto ele foi construído pela IA. E daí eles conseguem descobrir se ele foi 100%, quantos por cento foi feito de uma IA, né? Aí, claro, tem coisas ali que eles acabam pegando. E tem outros periódicos que dizem assim, ó, se você construiu com auxílio da IA, favor dizer, né, apresentar lá que foi feito, né? Então eles avaliam. Claro que tem uma porcentagem também, porque eles não consideram você se está 100%, o artigo não é teu, né? Então aqui tem uns artigos, ó, tem 2022, aqui tem o AlphaZero, tá vendo aqui, ó? Ah, o AlphaZero System, treinamento, sistema de treinamento livre. Então tem um monte de artigo. Esses artigos, eles são relativamente curtos, se você analisar. Tem artigos que tem 15 páginas, não são muito longos. E isso é bom porque daí você pode ler com profundidade. Quando a gente constrói um trabalho, a gente não pega toda uma montoeira de artigos. A gente pega alguns artigos que realmente têm vínculo com o que você está desenvolvendo. Se você procura de matemática, você vai encontrar, né, matemática. Então, esse é o Mendeley. Deixa eu clicar aqui. Ó, Mendeley. Você pode entrar aqui, mas não é onde você vai procurar. Onde você pesquisa realmente artigos, você vai pelo periódico da CAPES, né? Ou os pontos que... Vou colocar aqui. Periódicos CAPES. Quem está na universidade, daí tem você pode entrar, porque tem senha. Aqui é o portal. Aqui, linha de bases de coleções. Então, vamos colocar aqui. Vou procurar alguma coisa. Não estou no cadastro meu aí. Eu estou sem cadastro aqui. Mas eu tenho cadastro, xadrez. Eu vou procurar se tem lista de coleções de base. O que tem de xadrez aqui? Vamos ver. Então, aqui tem alguma coisa de xadrez. Vamos ver. Então, vamos começar pelo princípio. Conta com mais 2 mil. Texto. Computação. Produzido. Tá. Aí você tem que entrar nos artigos para ver. Porque aqui, África, desenvolvimento. Mas aqui não tem nada de xadrez. Vou colocar xadrez. Chess. Vou lá. Chess game. Vamos ver se encontra alguma nenhum registro. Mas tem, é só você procurar. Daí tem. Mas a CAPES aqui, ele vai... Colocar xadrez mesmo. Vamos ver de novo. Você vai procurar. Aqui, tá dando nada. Acesso, Café Capes, Café Capes. Deixa eu ver se é o... Aqui, se você tem vínculo com a instituição, né, uma universidade, você consegue entrar pela universidade. O TFPR. O TFPR é onde eu fiz o doutorado. Ainda tem um vínculo, porque eu fiz recentemente. Terminei faz algum tempo aí, pouco tempo. Ainda nem aparece lá na lista, mas aceitar.
Xadrez. Ah, de geopolítica. Aqui, ó, um tabuleiro de xadrez, ou das peças. Aqui fala de geopolítica e deve fazer um comparativo com o xadrez. Um complexo, rentabilidade, semeadura, formando um tabuleiro xadrez. Não piponha, tá. Xadrez. Um jogo cascando. Aqui são coisas que não tem nada a ver, mas eles usam o xadrez como uma comparação, né? Esportivo do xadrez, ó. Processo de construção histórica. Aqui é geral, vai indo. Eu nem vi quantos artigos eles dos jogos educativos, gamificação, ó. O xadrez e o Uri, eu não sei o que que é. Xadrez adaptado com recurso de tecnologia assistiva. Então tem bastante artigos de xadrez. Esse aqui é uma forma de você procurar. O Next, que é da Universidade de Santa Catarina, lá do Cariston, né? Não sei se tem algum catarinense aí. Tem algum catarinense? Não. Eu sou Tem. catarinense, acho que o professor Otto Hã? também. Eu sou Não entendi. catarinense. A catarinense? É, então, é o Eu Cariston, não também sei se sou você conhece. catarinense e conheço o É. Carlos. Conhece o E Cariston? conheci o Fier uma vez no Ah, campeonato. conheceu o Fear. Ele esteve lá, né? Ele esteve lá no Next, lá na universidade, eu acho que lá apresentando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, e tem Floripa, né? Floripa lá, o campeonato que ele joga. Agora tem aqui, vai ter o campeonato de Caiobá, Campo Mourão e aqui no Paraná, né? E de Foz do Iguaçu, tem uns campeonatos bem fortes, muito fortes. E ele vai vir para cá. Então tem esse aqui que fala da experiência, relato sobre a criação do clube de xadrez no campus do IFP Pernambuco, xadrez terapêutico, ó, vocês conhecem aqui, Léo Pasqualini de Andrade, ó, tá vendo? Ó, do Léo, tá aqui, ó, Diniz, xadrez enquanto narrativa ficcional. Então tem um monte aqui. Se você pegar um deles aqui para ler, vamos pegar um que eu acho que é ó, da Cristiana Fiuza, isso aqui de São Paulo. Então aqui a gente está no meio, ó, ainda tem mais aqui, ó, né? 295 itens. Isso aqui está no começo aí. Eu vou pegar aqui do Léo Pasqualini, que a gente fez o mestrado junto com o Léo Pasqualini. Eu fiz com ele aqui. Léo Pasqualini, ver no editor, tá, disponibilidade, vamos ver. Ó, revista Mundi, tá aqui, ó, disponibilidade. Você clica e vai aparecer o artigo. Daí você pode ler e daí ver se te interessa. Vamos ver se abre, porque se ele tá bem arquivado lá na revista Mundi, tá tudo bem. Tá demorando um pouco. Mas ali você tem os artigos, você tem por onde pesquisar, ó. Relato da experiência e todo aparece aqui, esse PDF, que é para você baixar. Aqui está o resumo. A pessoa que vai pesquisar sobre xadrez, ele vem aqui e vai ler o resumo. Ó, o consumo de cocaína e crack estão associados a diversas alterações cerebrais prejudicadas, prejuízos cognitivos e taxa reduzida de recuperação. Aí você lê todo aqui, daí tem a biografia daqui do Léo Pasqualini, e daí você tem uma ideia se realmente te interessa. Caso te interessar, você vem aqui e PDF, você baixa e arquiva. Ou você pega esse daqui e coloca lá no Mendeley, deixa arquivado lá nas nuvens. Porque senão, se você se empolga e pegar os artigos, um monte de artigos de xadrez, aí você fica com um monte de material acumulado, né? Então é bom usar os recursos que são fornecidos pelas tecnologias. Então, essa é uma forma de você buscar, né? Buscar as informações. E tem muita coisa agora. Agora tem muita coisa. Havia um tempo que você não encontrava absolutamente nada. Agora você encontra, porque está tudo aqui. Outra forma de você procura via Google mesmo, né? Que tem o Google Acadêmico, né? Google, como que é? Google Acadêmico, ó. Google Acadêmico. Tá vendo aqui? Clica, clica, aparece aqui, ó, Google Acadêmico.
É um sistema de busca que traz informações. Aí vem aqui, escreve xadrez, várias relações de xadrez, coloca xadrez para ficar mais geral, ó. Isso aqui tem até o manual de xadrez do Theo Becker aqui. Só que isso aqui está no booksgoogle.com, então ele deve estar liberado alguma parte só, não está tudo. É claro que você encontra em PDF o material todo, né? Mas não com a autorização da editora. Mas aqui você encontra parte do livro. E tudo sobre as guerras e jogos, aqui fala, ó, livro, PDF, xadrez nas escolas. Isso aqui é do Wilson da Silva, nosso parça aí de xadrez, né? Então aqui mostra, ó, que mostra que foi citado 12 por 12 trabalhos, né, artigos relacionados. Efeito, xadrez nas funções cognitivas de aprendizagem escolar. Tá aqui. Uma história cultural do xadrez, citado por 18, 25. História ilustrada do xadrez, livro do Paulo Giusti. Xadrez de educação e matemática, o jogo de xadrez na educação e matemática, a Christophe, que ela também é uma companheira nossa de trabalho. Então, são pessoas que acabam desenvolvendo pesquisas e isso dá riqueza para nossa atividade, né? A gente consegue, o Grilo também produz o xadrez matemático, que sempre traz alguma coisa, vai acrescentando, vai enriquecendo o nosso campo aqui de conhecimento. Então, é muito interessante, né? Daí, claro, você sempre vai ler, vai tentar ver o que é melhor. Isso daqui, conceitos e ferramentas de apoio de ensino de xadrez na escola brasileira. Isso aqui, o Direne, Alexandre Direne, ele falecido, o Direne. Ele desenvolvia um núcleo de pesquisa na Federal de Xadrez. A Federal tinha um trabalho específico de xadrez desenvolvido, que a gente fazia o CX, o CX era feito na Federal, ficava lá hospedado na Federal, o cx.org.br. O CX é o Centro de Excelência de Xadrez. O Centro de Excelência, aí cabe contar um pouquinho da história, que é assim, o Jaime Sunier, quando ele veio para cá, quando ele voltou para o Brasil, ele teve como objetivo difundir o xadrez nas escolas. Nos anos 80, ele fez os primeiros projetos de xadrez escolar em Curitiba. Tanto assim, eu fui um dos primeiros professores, quer dizer, eu fui o único remanescente daquela geração que trabalhava o xadrez nas escolas, dava aula nas escolas, e daí ia desenvolvendo, né? Daí a gente fazia com que o xadrez fosse inserido. Tanto assim que deu certo, que surgiu uma lei municipal, que foi feita pelo Antônio Borges dos Reis, e essa lei, ela fez com que fosse uma exigência para que a prefeitura fornecesse o ensino de xadrez em todas as escolas municipais de Curitiba. E deu tão certo que todo ano era feito um curso para treinar professores de diversas áreas para começar a estudar. Hoje tem num torneio da FEXPAR, lá da Federação de Xadrez do Paraná, 1.000 alunos, uma média de 1.000 crianças jogando todo o tempo, em várias etapas do circuito, graças a esse projeto, porque muitas dessas escolas são da rede municipal. A prefeitura fornece o ônibus, leva as crianças, então dá em torno de 1.000 crianças, uma média de 1.000 crianças. Por que não aumenta mais? Porque carece de material para ficar fazendo um torneio com 2.000 crianças, 3.000 crianças querendo bater recorde. É muita coisa. Então, porque você tem que considerar que vai ser um monte de mesa, e muitas dessas crianças, que são às vezes mais carentes, elas ganham alimentação, inclusive, para poder participar. Aí deu certo essa jogada. Aí o Jaime expandiu esse projeto para o xadrez no estado, a partir da década pelos anos 90 ali, 80, 90, o xadrez no estado. Então foi desenvolvido o xadrez nas escolas estaduais, né? E dentro disso, nos núcleos, nós visitamos, eu e o Wilson juntos, nós visitamos todos os núcleos regionais de educação do Paraná, ensinamos professores a jogar xadrez e a treinar xadrez e a metodologia de ensino.
a todos esses núcleos, e também no núcleo de tecnologia, porque no começo o governo federal forneceu computadores para os estados, né? Só que, não sei se vocês foram contemporâneos dessa época, é, as pessoas, os colégios não sabiam o que fazer com o computador. Eles usavam o Paint, o Word, eles não sabiam o que fazer com o computador. E muitas, às vezes, alguns eram terceirizados, eram deixados alguém de fora para ensinar informática, alguma coisa nesse sentido. E o Jaime, ele teve uma grande sacada. Ele pensou assim, ó, ainda a internet tinha, mas não era tão avançada. Então ele pensou assim, então vamos elaborar um CD, traga todo o conteúdo de uma página de xadrez que a gente possa de passar para a escola e ela usar como uma forma de ensinar o xadrez, né? Então nós tínhamos a parte online que era feito junto com a Federal, e daí tinha um CDzinho que a gente fazia, que eram feito e passado para as escolas. Aí que foi feito, né, que o Dinelli está falando lá do livro, no meu primeiro xadrez que a gente fez, e daí avançou, trouxemos material, porque antes era muito jogos de peças de madeira, começamos a fornecer materiais, peças de plástico, né? Então começou a desenvolver. E daí as editoras começaram a fazer, a ciência moderna começou a trazer títulos. Eu trouxe alguns do Boris Lotnik para a Artimed, que também que esgotou, depois eles não fazem mais, né? Eu trouxe aquele meu pequeno, o Fritz, né? O Fritz, eu trouxe para cá também, entrei em contato com a Chessbase, a gente fez uma parceria, trouxe ele para cá, e daí ele foi comercializado nas lojas, desenvolvido junto com a Positivo, e a coisa foi avançando de uma forma assim interessante. Até que quando o Jaime assumiu o xadrez a nível nacional, em 2004, teve o primeiro projeto para colocar o xadrez em todas as escolas, em 50 escolas de cada estado. 50 escolas de cada estado. E vai lá, eu, Wilson, e mais alguns, e trouxe outras pessoas para poder também ministrar a aula. Eu fui para o norte, peguei a Bahia ali, o pessoal do Nordeste, aí eu fui para Belém, eu fui para lá para o Amapá, Rondônia, fiz todo aquele trecho lá. Daí a gente ensinou, fornecia o material e tinha a parte de informática que a gente ensinava. Foi uma coisa assim bem grande. Pena que com as mudanças sempre de governamentais as coisas param, né? É muito complicado você dar a sequência porque entra um, sai outro e às vezes as coisas morrem na casca. Mas é interessante. Então, aqui você encontra esse Direne, então eles trabalhavam, tinha uma linha de pesquisa, se você for da área de informática e quer fazer o mestrado, quer fazer o doutorado lá na Federal, tinha o Direne aqui que poderia gostar do teu projeto e enquadrar ele aqui. Mas, claro que se você tiver, você pode entrar em outras linhas, né? Xadrez às estrelas, aqui tem outros, tem muita coisa de xadrez. Muita coisa mesmo. Você não passa apuro aqui, né? Claro que você tem, ó, isso aqui é do Cariston, ó, K. Pereira. Eu até acho estranho, porque Pereira, a gente fala sempre o Cariston, né? Essa daqui é a esposa dele, a Pavanath, né? Então, aqui tem um bom trabalho dele, que ela também é doutora, eles trabalham juntos lá na UF, né? Então aqui está um trabalho. Tem outros tantos trabalhos bem interessantes. Esse aqui é do Celso Hartmann, é um trabalho de pesquisa já, de uma tese, não, é uma pesquisa de mestrado, eu acho, não. Não, não é porque tem um monte de gente aqui, tem uma equipe grande. Então deve ser um artigo que ele foi feito xadrez. Mas esse Celso Hartmann, atualmente ele é superintendente lá do Positivo, o Direne, que é um finado, falecido, o Bona, que ainda está lá, e esse F. Silva, que eu acho que é um dos professores que está lá também. Então, o que você vai encontrando nesse mundo não muito grande que é o xadrez, né? Sistema robotizado. Então, tem um monte de coisa. Muito, muito, muito. É claro que tem artigos que você vai entrar
E ele não permite que você tem que comprar, teria que comprar. Mas se você procurar bem, tem alguns lugares que o mesmo artigo ele está, só que você não precisa pagar, porque ele está em outras, e você encontra isso por aqui, encontra na rede. E não é chunchado, ele está no outro servidor lá que permite, né? Não é nada ilegal. Então é bastante interessante essas questões dos artigos. E é muita coisa para ler, né? Muita coisa para ler. E aqui, por exemplo, você está fazendo. Ah, eu quero ampliar o meu projeto de xadrez na escola. Se você trabalha com a escola, você escreva, não faça simplesmente faça uma redação dizendo sobre o que o xadrez é bom. Escreva, mas sempre fazendo a referência para isso daqui. Porque nada a gente faz, a gente cria, assim, cria do nada. É difícil. Você não vai encontrar na ciência nada que o cara escreveu, não tem nenhuma referência. Não existe isso. Tem que estar sempre, porque a gente vai estar sempre construindo e tem que justificar em cima de cada frase que você fez, da onde você tirou aquela ideia. Tem que estar sempre fazendo isso. E claro que dá trabalho, mas é gratificante depois que você consegue, né? Porque a princípio você está trabalhando sempre com a espada na cabeça, né? Sob pressão. Mas isso te dá uma, um jogo de cintura para você se virar em outra circunstância. Ó, esse JS eu já mencionei Neto. Já mencionei Neto, apontamento sobre o ensino de xadrez no Brasil. Aqui deve falar um pouco desse projeto que eu falei todo de xadrez. Ele deve relatar, se você tiver curiosidade de saber como o xadrez, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que foi feito, né? O que aconteceu? Será que o xadrez simplesmente tem algum só trabalhando? Não. O xadrez tem uma estrutura muito maior, que é esse nome aqui, o Jaime Sunier. Ele é o grande mentor intelectual que faz com que o xadrez evolua realmente. Porque os grandes projetos governamentais, feitos junto com essas instituições, foi feito por ele. Não por Mequinho, não por Milos, não por Leitão, não por ninguém, né? Porque é ele. Nenhum dos grandes mestres tem essa propensão de fazer isso, não tem nem a vocação de chegar e difundir o xadrez dessa maneira. O Jaime Sunier, ele tem uma visão política da coisa, assim, não a política da rua, assim, mas a política, porque tudo é política, né? Mas ele sabe como argumentar, como mostrar os benefícios do xadrez e como fazer com que o xadrez entre no meio dos projetos. Ele tem essa visão. E ele conseguiu. Então, aqui está aqui. Aqui é o Vilar, Antônio Vilar Marques de Sá. Esse é o Wilson da Silva de novo. Esse é da Universidade de Brasília, o Wilson daqui, o Jaime e o Toneguchi, que foi uma perda também. Ele faleceu. Que Deus o tenha no céu dos enxadristas. Então, tem bastante coisa que você encontra para você. Ó, Léo Pasqualini de Andrade. Será que não tem nenhum meu aqui? Cara, mas deve ter. Vamos ver se eu acho alguma coisa de Augusto Tirado. Eu também produzo Augusto Tirado. Pronto. Augusto Tirado. Esse aqui, VG Tirado. Ó, a SBT, esse aqui sou eu. Ó, influência da evolução tecnológica no desenvolvimento técnico do jogo de xadrez. Esse escrevi junto com o Valério Brusamuli, na revista Mundi. Que a revista Mundi promoveu um evento internacional de xadrez também. Então, bem interessante. Então, aqui, nessa evolução tecnológica, eu procuro mostrar, provar ali pelas informações que tem, que o xadrez ele evoluiu muito em função da tecnologia. Muito mesmo. Muito porque, comparando os gráficos, observando os gráficos, o xadrez ele chegou num ponto que você pega ali os anos 80, que praticamente parecia que nada ia acontecer. Mesmo Kasparov era o único que tirava o coelho da cartola lá. Aparecia com uma variante brilhante, alguma coisa assim que surpreendia. Mas muito empate, tinha muito empate e o jogo era muito burocrático. Os jogos
não tinham aquela emoção, tava perdendo um pouco daquele tchan. Mas daí, à medida que foram aparecendo softwares, programas, nossa, primeira coisa foi o que apareceu, que foi o Kasparov mesmo que disse, que foi a maior invenção depois da prensa do Gutenberg lá do, né, que ele disse que foi, que surgiu para o xadrez, porque a escrita também foi fabulosa, né? A impressão para o xadrez, que os livros, foi fabuloso, porque se registrou tudo. Desde 1497, que tem um livro lá da Biblioteca Nacional do Rio, quem for do Rio pode ver o livro lá, o livro mais antigo de xadrez. Então tá lá, tá escrito lá pela prensa. Mas o Kasparov falou que foi a invenção mais depois da prensa foi o ChessBase. Não o ChessBase é empresa, mas o ChessBase é a base de dados. Porque antigamente, o Jaime mesmo conta, que ele tinha uma entrevista, ele falou assim: quando a gente ia jogar xadrez nos torneios, tinha que carregar um monte de informadores, um monte de enciclopédias, um monte de boletins informativos sobre o seu adversário que a gente está jogando. Então era muita coisa, era uma parafernália. E cada enciclopédia é pesado, né? Pra você ficar carregando de um lado para o outro. Agora com o ChessBase, nossa, reduziu, ficou tudo muito prático, muito fácil. Então o ChessBase foi espetacular para o xadrez. Então eu concordo plenamente com o Kasparov nesse sentido. E o Kasparov foi um dos primeiros a se servir com essa tecnologia do ChessBase. O Karpov, assim, claro, à medida que o Kasparov começou a usar o ChessBase, o Karpov começou a usar o Chess Assistant, que é também um database ali, uma informações, fácil de encontrar as partidas, procura posição, procura combinações, separa por aberturas, ele faz tudo, ele organiza de uma forma muito boa. Tem umas versões assim que você pode conseguir, né? Umas versões anteriores, mas tão eficiente quanto. Então foi fabuloso. Outra coisa que também revolucionou o xadrez foi depois os programas de bom nível, né? Surgiram depois. E a própria internet, né? Ux. Então eu coloco tudo isso aqui, a influência do xadrez. Esse aqui é um livro que foi lançado em 2023, Metodologia de Iniciação do Xadrez. É um livro que a gente fez aqui pela uma editora lá vinculada ao Uninter, né? A gente fez. Aqui esse JA não tem nada a ver comigo. Transformações do método analítico de xadrez com a utilização dos programas de alto rendimento. Esse aqui foi feito com o Pilate, que é lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A gente fez isso daqui, que também trabalha, vê. Esse eu trabalho a questão desse desenvolvimento, mas mostrando de uma outra, de um outro foco, né? Esses trabalhos aqui são interessantes, ó. Análise bibliográfica sobre xadrez e educação, utilização do método ordinário. Porque quando a gente vai trabalhar no xadrez, você tem que ficar procurando todas as produções, né? Você vai procurar as produções, as melhores, para você poder desenvolver o seu trabalho de pesquisa. E esse daqui, esse tipo, é uma análise bibliográfica, ele pega um recorte de ano a ano, de determinada época, e te traz os artigos e ele dá uma ideia geral sobre o que eles tratam. É um resumão. Então, até 2021, aqui eu levantei tudo. Mas daí, até 2024, também levantei tudo em outro artigo. Acho que eu nem cheguei a publicar ainda. E esse daqui, análise funcional do website Lichess. Eu fiz uma análise sobre o Lichess para utilizar no ensino híbrido, né? Então, o Lichess eu peguei, desossei ele para tentar ver o que ele tem de bom para a gente poder utilizar. Eu cheguei à conclusão que ele pode ser útil, mas o que falta talvez seria uma estrutura organizacional para o professor se trabalhar ali dentro, né? Talvez um espaço que ali dentro uma página que pudesse ter a lista de alunos, pudesse fazer uma avaliação, né? Mas isso é uma coisa que pode acontecer ainda no futuro não muito distante.
Então, onde que eu parei? O website. Esse é o estudo evolutivo da inserção, já foi? Ah, esse daqui. Esse aqui é um artigo internacional que a gente fez. Isso aqui foi feito em função teve um congresso internacional lá da Armênia, que a gente fez, é da FID, né? A gente fez esse artigo para apresentar. Eu apresentei esse artigo, claro que eu não falei inglês, falei espanhol. Daí eu sapueco, um pueco. Falei, mas o artigo foi escrito todo em inglês. E está tudo escrito em inglês. A gente fez, publicou. Aqui, ó, 1.204 matches históricos. Ele foi avaliado, é aquilo que eu falei. Ele foi avaliado pelo Stockfish 16.1, né? E daí foram tiradas algumas conclusões. Que foi justamente que a conclusão maior que eu cheguei dentro dessa pesquisa foi que o método que nós utilizamos para análise, o método, ele não deixa a desejar nada com relação ao método utilizado pelo Stockfish, porque a gente não tinha a profundidade dos cálculos que faz um programa de computador, mas a gente conseguia filtrar muitas informações e chegar a conclusões muito próximas do Stockfish. Então, nesse ponto de vista, o método que o cientista usa para avaliar as suas coisas, né, chegar a algumas conclusões, ele é eficiente realmente. Ele traz resultados. Claro que, utilizando agora as novas tecnologias, você pode ir além, ao infinito e além. Aqui, benefícios e malefícios da implicação. Aqui o papel da IA, o que é bom, o que é ruim, e o que ela traz dentro do xadrez, do aplicações pedagógicas do xadrez, né? No desenvolvimento enxadrístico. Uma das coisas importantes com relação às tecnologias é que ela evoluiu muito, ela contribuiu muito na democratização do desenvolvimento do xadrez. Então, antigamente, você não tinha países como o Irã, você não tinha países como a China, você não tinha países como a Índia, você não tinha esses países que tanto bombaram aí, né? Ganhando assim de forma, conseguindo títulos mundiais, né? Agora não, agora democratizou, além de diminuir a faixa etária dos jogadores. Há muito piazinho aí jogando xadrez, jogando muito bem. E ele usa muitas vezes simplesmente o computador. Porque o computador ele te dá muitas ideias boas, muitas posições boas. Mas, como eu falo sempre em treinamento, você precisa entender. Se você não entender, não adianta nada. Você tem que entender o que está sendo feito, né? Aí você pode usar as coisas que você usar porque você vai mais longe do que você realmente imagina. Então, isso daqui é um trabalho bem interessante. Eu gostei também muito de fazer esse trabalho aqui, de vasculhar todos os enxadristas. Mas foi uma mão de obra, ficar juntando toda partida por partida deles, coletando as partidas e analisando, porque como enxadrista, a gente fica olhando a partida com outros olhos, né? A gente olha as partidas, analisa por conta própria, coloca depois para rodar no Stockfish, então você faz um trabalho que é um trabalho louco, mas é gratificante, né? Gratificante. E assim vai indo os trabalhos. Ah, tem mais uma aí. Ó, integração entre método científico e o treinamento em xadrez. Esse trabalho ele traz que a questão dos vídeos, porque no Lichess, eu utilizei o Lichess como base porque é gratuito, tem tudo lá, né? Eu analisei todos os vídeos, tem 1.674 vídeos, eu acho, por aí. Eu analisei, vi todos os vídeos, todos, porque isso aqui eu fiz durante o meu período de doutorado, que são 4 anos de doutorado. Aí eu vi todos os vídeos, fiz uma transcrição de todos os vídeos, né? Claro que eu fiz uma fração daqui, para não. Era muita informação para um pouco artigo, para um pedaço pequeno de papel. Então,
Eu fiz toda a transcrição, fiz análise e vi que a questão do método, embora não tenha um método específico, né? Eles utilizam fragmentos de métodos que são método científico na realidade. Então tem muita similaridade com o método científico, o xadrez. Tem similaridade, embora não seja assim declarado, não seja declarado. Então, justamente com esse ponto de vista aí que eu consegui encontrar, eu constatei que justamente isso dá resultado, né? Dá uns resultados bem interessantes. Claro que eu peguei aqui, eu acho que foi uns 400 vídeos, eu acho. Eu acho que era, não lembro muito bem. Me mistura na cabeça tanto. Isso aqui foi, ó. Isso aqui também foi para Aspu, que é da Armênia. Armênia. E esse daqui feito, eu fiz o Léo Pasqualini, eu e o Valério Busablin, trio Parada Dura aqui. Isso aqui a gente fez para o Rio Grande do Sul, que fala sobre o método, sobre uma análise de uma posição, sobre a ótica do Fritz, né? A gente fez uma avaliação bem interessante, que é bacana trabalhar com essas coisas, né? Então tem um monte de coisa. Meu primeiro livro de xadrez, que foi escrito junto com o Wilson da Silva, que já está na 8ª edição, né? Foram bastante livros já espalhados por. E talvez alguém já tenha lido aí meu primeiro livro de xadrez, né? Já deve ter na mão. Alguns podem ter sido formados pelo meu primeiro de xadrez. Então está espalhado pelo Brasil inteiro. Então tem esses trabalhos. Então, quando você for procurar alguma coisa, você pode entrar aqui nesse daqui, que é Google Acadêmico. Você pode entrar no Periódicos da CAPES. Você pode entrar no Google mesmo e procurar assim, vamos lá. Google. Aqui, vou colocar chess. Chess. E vamos colocar aqui. Research. Aqui, ó. Papers. Ó, pesquisas. Xadrez. Aqui é da chess.com. Aqui a gente não pega muito porque às vezes não está nem bem formatado e às vezes não tem todas as informações interessantes. Ó, aqui, chess. Aqui tem alguma coisa. Esse é do Fernando. Será que é o Fernando Gobet? Deve ser. Ó, eu acho que é do Fernando Gobet esse daqui. Só que é Gobet que não coloca Fernando G, coloca Gobet. E aqui nesse Research Gate, aqui, ó. Opa, o que é isso? Opa, não era isso. Não quero isso. Some daqui. Pronto. Aqui. Oh, perdi. Voltando. Aqui. Aqui. Aí. Nesse Research Gate aqui, tem vários artigos. Tem vários artigos. Ó. E aqui você encontra muitos para baixar. Você vem aqui, ó. Eu quero baixar um artigo. Tá, eu vou baixar esse artigo. Vamos ver se ele está disponível. Aqui traz o relato da pessoa, tá? Traz informações, traz download aqui para você baixar, traz citações, referência, traz tudo que você pode se interessar, que pode ser importante pro estudante, né? Ó, neurociência, chess. Então você encontra aqui também. Aqui, computer, chess, power. Aqui não deve ser artigo. Você deve procurar só como artigo. Cielo traz bastante artigos também, ó. É polido também daquele lá que a gente passou. Essa daqui deve ser até Spring. Cadê? Até roubaram aqui, sumiu. Essa daqui pode ser que seja paga. Vamos entrar aqui, é do Chase. Eu usei essa daqui no meu estudo. Tem 6 citações aqui, mas eu usei ele. Pronto, intuição, ó. Tem download PDF. Tá em inglês aqui. Tem o abstract aqui para ler, ver o que ele diz, ó, como foi analisado. O Gobet. O Gobet é uma referência internacional de estudo de xadrez, o Gobet. É muito importante o Gobet. Ele teve aqui na palestra lá de online de um encontro internacional, o Gobet.
Então, é importantíssimo. E Science Direct, ele também traz um monte de... um periódico que você entra, ele tem vários artigos, diversas áreas, mas você também encontra de xadrez, ó, de xadrez. O efeito de xadrez na instituição acadêmica, e daí você vai lendo aqui para ver se o xadrez ajuda mesmo a desenvolver a capacidade do estudante. Então, a pessoa escreve aqui, ele escreveu esse artigo, ele chegou a uma conclusão. Se você achar que a conclusão dele está furada, você faz uma outra pesquisa em cima e tenta mostrar por A mais B que a conclusão dele não está certa. Mas você não vai só tentar derrubar o que o outro está dizendo. Você vai tentar tirar outras conclusões melhores, né? Tentar chegar a outras conclusões. Então, isso é pesquisa. E daí você encontra um monte, ó, research. De novo, ó, matemática, problem solving para habilidade de xadrez, ó. Natural. Essa é uma revista consagrada que tem bem no... Isso aqui eu também usei nas minhas referências. Outra coisa para você encontrar mais trabalhos sobre xadrez é a seguinte: quando você pega uma pesquisa, pega um artigo, aí você olha atrás das referências, traz um monte de informações que pode ser útil para você. Daí você pode procurar depois essas informações. Por isso, tudo que se escreve nesses artigos tem que ser verdadeiro, tudo tem que ser certo, tem que ter lastro, tem que ser possível você reproduzir o que foi feito, tem que ser possível você encontrar tudo que foi dito. Então, você tem que ter uma base bem sólida aqui para poder trabalhar. Então, aqui você tem um monte. Dentro das minhas atividades, que é para essa primeira aula, que eu ainda não publiquei lá no deixa eu ver, aqui na sala de aula 2005, aqui está o código, tá? Para você entrar aqui. Eu coloquei lá também, ó, o que está aqui já. O Edgar, o Dinelli também, que mandou um abraço aí lá. Aqui tem 3 comentários, ó. Dinelli, tá, tem 3 aqui. E aqui tá todas as informações, pessoas conectadas. Tá aqui, ó. Por aqui, a gente vai colocar as atividades e vai aparecer ali. Vocês vão enviar, tudo que for enviado vai ser via sala de aula. Nenhum por mensagem, nada, nada. Tá? Por quê? Porque as informações acabam se desencontrando. Então, aqui a gente pode conversar melhor, pode encontrar as informações. Tá? Professor, a Oi, gente pode falar. entregou alguns trabalhos para o professor da aula anterior, O foi Léo? pela sala de aula, sim. Isso. Daí aqui, fica tudo aqui. E sempre, se tiver, por exemplo, se vem um arquivo aqui, de repente o arquivo vem meio corrompido, daí eu chego e falo assim, opa, o arquivo não veio, certo? Daí você manda de volta aqui, daí a gente preenche aqui. Então daí não tem erro. Tá aqui, nossa galera. Deixa eu ver se não tem nenhum nome repetido. Eu conheço esse xadrez de ler. É, deixa eu ver. Não tem nenhum repetido. Laudelino. Laudelino. Laudelino, você já não comprou na Espaço X, não? Na xadrez magistral? Desculpe, o quê? Laudelino? Comprou na xadrez magistral? Esse nome não é meio estranho. Bem, eu comprei várias coisas de xadrez, mas não sei sobre xadrez magistral. Eu pensei que por causa do nome aqui, eu me lembro de uns pacotes. Tá, Ah, eu tenho nome de então, velho, então algum jogador de xadrez também deve ter esse nome. pode ser. Então tá certo. Aqui vocês então já pegaram. Você tem alguma dúvida dessa primeira parte que a gente está trabalhando? E eu vou falar sobre a atividade que vocês vão fazer para a próxima, já para colocar lá no Google Sala de Aula. Mas o enunciado todo eu vou escrever ela ainda aqui na nossa página, o que vai ser feito aqui nas atividades. Vou dizer o que vai ser. Nossa primeira atividade. Tá? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, uma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram relatar? Sobre, sobre as Pode falar. atividades que vamos fazer nessa matéria, teria algum exemplo do que a gente vai fazer? Eu vou falar, eu vou mostrar agora. Nessa primeira matéria, deixa eu colocar aqui, atividade. Título, artigos.
Ah, então aqui vocês vão procurar. Procurar 5 artigos opa, científicos sobre o xadrez. Depois eu corrijo, se tiver alguma coisa. O tema que tem mais afinidade com a sua formação. Isso aqui, eu digo assim, com a sua formação, porque, por exemplo, quando eu procurei, quando qualquer um dos outros professores procuraram fazer, por exemplo, o mestrado, você tem, uma das coisas que eles sempre olham é qual a relação tem a pesquisa que você quer fazer com a tua formação. Porque se não tiver nada, nenhuma relação, ele já te exclui. Por exemplo, se eu sou de área humana, eu vou falar sobre programação. Não tem nada a ver. É claro que eles não vão escolher. E se você tiver uma base não muito forte, uma formaçãozinha, fez lá um curso, uma coisa assim, não vale, não entra no. Então, é sempre Professor, bom. Oi, oi. pode ser algum curso em andamento? Porque, por exemplo, eu estou fazendo uma segunda licenciatura em educação especial. A minha primeira Opa, foi em música. aham, Então, eu não queria, no meu projeto eu não quero relacionar xadrez com música. Eu adoro música e tal, uhum, enfim, mas não quero relacionar, né? Mas com aham, educação especial, sim. Mas eu não concluí o curso que eu estou fazendo. aham. Sim, Pode? Não claro, pode? pode. E você pode Tá. procurar. Eu acho que que tem um trabalho desenvolvido, só que é ruim de achar os artigos. São os russos. Eles têm uns trabalhos lá, eles trabalham bastante essas questões. Mas eu acho que o que O russo é trabalham mais tranquilo. assim. Oi? O russo é tranquilo. O difícil, não pela coisa, mas é ruim de você localizar os artigos. Às vezes você entra, tá lá, tá tudo bonitinho escrito, mas você não acha link onde você clica para poder puxar. E por falar música, eu tenho algumas músicas lá também no Spotify, sobre xadrez também, que eu volta e meia estou escrevendo e publico lá. Claro que com a ajuda da IA, né? Porque Cara, É eu ia te cantado? perguntar Tem isso a. no. Eu ia te perguntar isso no privado, mas já que você tocou no assunto, eu tentei encontrar lá no Spotify, mas não achei, cara. Depois, se tu quiser colocar ali no grupo do WhatsApp, se alguém tiver curiosidade Eu também, né? coloco aqui, quer ver? E Eu quero sobre o ouvir música de russo, xadrez. e Hã? sobre o Eu russo, quero ouvir. Desculpa. tranquilo. E sobre o Pode falar. russo, na verdade, eu falei meio que brincando, só que eu tenho algumas amigas na Rússia. E Ah, então, é? se precisar de alguma coisa, também é mais chegado. Então eu tenho umas músicas aqui. Essa aqui tá aqui no meu Spotify. Eu tenho essas daqui que eu fiz para as crianças aqui, de xadrez, ó, absurdo. Essa daqui que é o do Besouro Azul. Tem outras mais sérias, que são essas daqui. Tem algumas em inglês, tipo essa Hiding, é, The Hidden Universe of Chess. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se faz um barulho. Viu? Fica legal as musiquinhas, ó. Não Daí aqui você escuto. pode usar para aula, pode usar para. Professor, eu acho que a tua aba ali tá no mudo, não dá pra sacar. Tá o quê? Eu acho que a tua aba tá no mudo, a tua tela que tu tá compartilhando. A gente não tá ouvindo o som, pelo menos eu não tô ouvindo aqui. É que não dá para. Eu não sei onde que faz aqui para tentar. Se você me ouve aqui, eu não sei como não consegue ouvir ali, né? Não Eu acho sei. que ele Debe não ser porque mistura o tiene un som, não. microfone conectado. Pode ser. Daí ele não, ele abre lá, mas não. Mas tem aqui várias músicas lá. Quando você puder entrar, é só o custo ser tirado, pronto. Daí eu fiz umas aqui para as crianças gostam. Toda segunda-feira eu coloco uma música, eu coloco um single.
e depois eu coloco uma coletânea de 5 músicas. Aqui vem o volume 1, que tem 5, essa daqui tem, depois vou colocar o volume 2, que tem 5, e assim por diante. Eu tenho um monte lá de música já escrita. Mas é uma distração, né? É uma forma de Achei relaxar. aqui. Música. Oi? Achei. Música é uma delícia, né? Música é uma coisa sempre Mas, interessante. professor, eu teria Ah, uma, no meu pode. caso, por exemplo, eu sou formado em ciências contábeis, essa é a minha formação. Aham, Mas eu também sou músico, apesar de não exercer hoje, me considero aposentado, mas eu aham, gravei CD, lancei um CD, e isso contaria como formação, alguma coisa assim. Eu também, por exemplo, sou faixa preta de karatê, acredito que tenho diploma reconhecido no Japão também. aham. E não sei, Mas eu eu coloquei. queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da formação, na hora É de que. argumentar ali, em que termos Aham, científicos, né? Porque a gente sabe o sim. quanto xadrez tem a ver com essas questões, né? Aham. É que eu coloquei ali a formação no sentido que, se você, por exemplo, tem o teu perfil, que ele está voltado toda à educação física, por exemplo. É todo para a educação física. Então, provavelmente, outros trabalhos que você vai desenvolver vai ser nessa vertente. Vai ser por aí. Então, esse seria o norte a ser seguido. Agora, por exemplo, a formação aqui para a gente, nesse sentido, ele está mais justamente vinculado a tentar achar o que o trabalho de você, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, pode ser interessante para a tua formação. É Agora, taxativo, né? se você almeja aí uma, uma formação, escalar academicamente a estrutura, daí a formação ela é interessante no sentido do que você realmente se formou, né? Da tua graduação, da tua pós-graduação. Aí pesa isso. Isso que vai pesar realmente. Que eles vão avaliar. Mas aqui, para gente, o importante é que você tenha habilidade para certas coisas ali, vão relacionar, né? Já porque mesmo o xadrez, quando se fala de xadrez, quando você vai falar lá na universidade do xadrez, não existe uma formação de xadrez, né? Não existe uma cadeira na universidade que te ensine xadrez. Então, A minha formação acadêmica é ciências contábeis, aham, então é isso difícil relacionar alguma coisa assim, eu acho. Pelo menos no momento não está me ocorrendo. mas ali você dá uma rastreada e você pode achar alguma coisa, mas você normalmente quando você está meio fora assim, aí teria que adaptar, chegar o mais próximo, achar o que está mais próximo dentro das ciências contábeis, né? Questão Eu não do, sei sei se lá. é de interesse do colega, mas de repente a parte contábil para compor associações de xadrez e tudo mais sempre tem que ter assinatura de um contador, no caso de alguma situação assim. É uma Não Não sei coisa se é que de entendi, interesse do precisa. pode colega. repetir, o áudio deu uma falhada, pode repetir? Alexandre, para você montar um instituto, uma associação de xadrez, você precisa da assinatura, né, para fazer o estatuto ali, formalizar em cartório, você precisa da assinatura de um advogado e de um contador. Se você é contador, de repente você podia falar dessa parte, mas eu não sei se te interessa, né? Pois Não, é, ou não achar uma. interessa. Não há interesse, mas eu vou pesquisar, a gente acha alguma É, coisa. sei lá, alguma coisa dentro da grade, mesmo de ciências contábeis. Tem Fazer um outras, tem levantamento também várias de ramificações, né? empresas particulares que trabalham com xadrez também, né? Também É, um assunto desse com, igual assim, eu é tenho uma porque. empresa de assessoria esportiva que trabalha Aham. em escolas, em condomínios, e não sei se fazer um levantamento, tem quantas, além de escolas, colégios, quantos projetos particulares que no Brasil está trabalhando esse lado aqui no xadrez, né? Porque aí tem um lado público, né? O órgão público, né? Prefeitura, município, o federal, e do outro lado, outra esfera, a esfera particular, né? Então, não sei se algo assim pode ser interessante também. Então, mas olha É, só, o meu ponto de vista é o seguinte, tá? A contabilidade é número, e número é matemática. Então, para mim, isso, contabilidade e matemática estão intimamente ligados. Então, você pode tranquilamente fazer uma coisa de matemática, tá? Porque isso. contabilidade é assim. Você vai trabalhar em contabilidade, o cara te diz assim: você só precisa das 4 operações: somar, diminuir e multiplicar. Acabou. Aí você faz contabilidade. É matemática, tá?
É, é achar links assim, né? E mesmo assim, se você for ver no próprio grade de formação do estudante, tem um monte de disciplinas que não é só a contabilidade, tem outras áreas dentro do próprio curso. Por exemplo, quando se faz medicina, você trabalha, estuda diversas vertentes, né? Até outros que não tratam diretamente com o físico, mas com o psicológico, né? Tem tudo isso, tem um monte de coisas. Então, dentro da grade curricular de cada curso, tem um monte de coisa. E lá você pode achar alguma coisa que amarre com o que você faz, né? E depois a Professor, criatividade. Oi, pode dizer. talvez o pomo da discórdia esteja vinculado ao objeto da contabilidade, né? Por exemplo, se ele trabalhasse a contabilidade dentro de um jogo que envolve a contabilidade, seria uma missão menos árdua. Tipo, desenvolver um banco imobiliário onde você trabalhasse a contabilidade. Mas o xadrez não é uma das alternativas mais gloriosas para isso, né? Então vai exigir bastante pesquisa e É, criatividade, né? Creio eu. é. Só se for fazer a contabilidade de uma confederação de xadrez, de uma federação, de um torneio, aí é outra. Mas deve ter, eu acho que procurando aqui dentro do fazer uma pesquisa dos materiais, você pode encontrar alguma coisa que. Se não, você chega o mais próximo possível dentro desses artigos. Me Ah, então. metendo sem querer me Oi, meter. pode. Oi, boa noite, professor. Boa noite, O pode falar. colega da contabilidade, por que que ele não faz um trabalho baseado na estatística? Porque estatística é uma das cadeiras de É, contabilidade. E assim, a gente pode ter diversas estatísticas, desde o ranking para ranquear uma turma, uma escola, ou até estatística dos jogadores mais conhecidos. é. E daí entra na questão da própria matemática, né? Que o nosso colega falou ali. Nosso Uy, amigo sí, falou. até estadísticas de, ¿cómo se llama? Cómo mejoraron porcentual de alumnos, ¿no? Con la É, práctica de las especias que no practican, ¿no? claro. Tem bastante coisa ali que dá para E tentar a, e desenvolver. a contabilidade está ligada à auditoria. A auditoria, o que o juiz faz ali é mais ou menos isso, né? Faz uma auditoria em cima do jogo que está acontecendo ali. É, dá Então, pra, sabe, a contabilidade é muito extensa demais, entendeu? é. Olha, essa, Não é, não O, é essa só, ideia não da é só assim, estatística. pô, Desculpa, o desculpa. problema, talvez, que ele esteja sentindo é achar financeiro, 5 tem artigos. contabilidade financeira, é finança, tá? É, É money, dinheiro, é. Mas número. talvez a dificuldade esteja aqui nos 5 artigos, talvez, para conseguir. Se não, vai conseguir, procure alguns que sejam muito Pois é, vai próximos ser difícil encontrar um artigo que fale sobre isso. É, Mas assim, É, xadrez e matemática, sim. Se ligasse assim, isso, não. xadrez e matemática. Mas acontece que a matemática está intimamente ligada à contabilidade, finança, tudo isso, entendeu? É, Sabe? Quem não é de exatas, assim, o cara que for fazer contabilidade não é de exatas direitinho, ele, não, ele vai se perder um pouquinho, tá? claro. Vai se perder. Mas vai se achando aí no meio. Qualquer coisa, só dá um grito e estamos aqui para ajudar. Ó, ninguém entregou o trabalho até agora. sobre a parte de estatística, até ele pode fazer, de repente, alguma pesquisa no próprio site da CBX, né? É, Pegar pode. algum recorte, alguma coisa. Então, é uma fonte confiável, é a Confederação Brasileira de Xadrez. Ou pode fazer uma É, relação da CBX com a LBX, por exemplo. aham. A ideia de estatística é uma boa ideia também, né? Mas aqui nessa Mas aí ele questão vai Boa. fazer aqui, o artigo, né? Ele tem que pegar um é, pronto, não é fazer o artigo. não, esse aqui não é preciso fazer um artigo, mas você já pensa nesse sentido de você conseguir alguma coisa que seja realmente interessante. Aí, só 5 artigos, selecione 5. Procure lá no meio 5. Pode ser em português, pode ser espanhol, inglês, alemão, o que vocês encontrarem lá para a gente poder. Até para você, porque de repente pode servir esse Hein, artigo professor? no trabalho final, né? Professor. Diga, pode Nessa falar. atividade, então, a gente só precisa selecionar os artigos, né? Nada Só mais além seleciona disso. Ah, o que está beleza. mais vinculado, tá? Tá ok, tá ok. E daí Professor, só não quando a gente esqueça só um minutinho. Só não esqueça de colocar lá, entrar lá naquele link que eu coloquei, para falar um pouquinho de vocês, sobre a área de vocês, de informação. Coloque um Beleza. nomezinho ali, só para a gente se conhecer, porque o Léo falou que a turma é grande,
Então é a melhor forma que eu achei do que apresentar um por um, né? Daí eu vou conhecendo vocês aos poucos, assim. Alguns pode ser que eu já tenha visto em algum lugar. Então a gente vai indo. Tá certo? Então, professor, quando a gente tem Ah, uma formação um pouco mais ampla de diversificada, no sentido de diversificada, aí a gente uhum. pode botar um artigo em relação a cada um, escolher uma Não, delas. coloque dentro do foco que você quer trabalhar. Porque se você vai fazer um pouco de tudo, não dá certo. É melhor escolher uma coisa só. Perfeito. Delimitar o conteúdo para uma coisa que você quer, a que mais te agrade. Porque senão é que nem quando a gente vai fazer, tem que ter um objetivo bem claro num trabalho, num artigo, você tem que ter um objetivo claro, bem simples, fácil de entender. É aquele o meu objetivo. Se você tiver um objetivo que seja muito amplo, aí você nunca encontra a resposta. Então é uma simples pergunta que tem que ser respondida. Então, nesse caso também, foque no que você é essencial, tá? Tá certo, pessoal? Tem mais alguma dúvida aí que vocês queiram tirar? Perfeito, obrigado. Deixa eu ver aqui no chat só para ver se estamos sim. Eu estava esquecendo aqui de ver. O Ricamuro bateu 3.400 blitz hoje. Oxê. 3.400, mas no Blitz mesmo. O Blitz tem essas coisas fantásticas. O livro, o Vilar, do DF, Laudelino. Que tem o Laudelino aqui. Que posição. Interessante. Se você tem que anexar o artigo em si ou somente o link. Anexe o artigo, melhor. Anexe o artigo. Separe os 5 artigos e depois você manda o PDF lá, né? Para a gente poder dar uma olhada. Tá? Fechou aqui. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Para a gente fechar a nossa transmissão? Alguém tem alguma pergunta? O André está lá, concentrado. Né? Não tem nenhuma? Então tá, pessoal. Então vamos fechar por aqui. Vou encerrar a nossa, a nossa gravação aqui. Cadê o. Sobre o trabalho, é para entregar quando? O dos 5? Bem lembrado. Eu esqueci de colocar. Normalmente eu coloco para ser entregue na sexta-feira. Mas aí a gente vê como é a primeira semana, a gente pode dar uma alongada aí. Mas a princípio coloque como sexta-feira, porque daí é uma coisa que você já se livra. E daí na semana que vem tem outra coisa, daí vai aumentando, né? Pois é, mas às vezes a gente pega o fim de semana para fazer esse tipo de coisa, né? Porque senão concorre aqui Então com tá. Então pode ser na segunda-feira. Pronto. Fica segunda. melhor, né? É. Segunda-feira tá certo, tem o final de semana. Segunda-feira, então. Eu vou marcar lá segunda-feira, tá? Obrigado pela dica, André. Então tá, pessoal. Vamos encerrar por aqui, porque daqui a pouco cair nossa conexão. Vou parar de gravar. Oi, Obrigado, pode professor, perguntar. Boa então. noite, Boa pessoal. noite. Boas Boa noite, aulas. pessoal.